Shalom, shalom, meus irmãos, graça, paz, prosperidade, bênçãos, vida em abundância, sejam sobre você, tua casa e tua família, aí, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, que Deus abençoe você nesse dia, que Deus cuide de você, da sua casa aí, da sua família, que você seja tremendamente tocado pelas mãos poderosas de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Nós estamos desvendando um novo mês bíblico. Se você não assistiu a minha live de ontem, eu quero convidar você para que você assista, tá bom? Assiste a live de ontem para você entender. Nós estamos iniciamos domingo um novo mês bíblico dentro do calendário que foi instituído por Deus. E nós temos em todos os meses bíblicos, nós temos direcionamentos da parte de Deus, nós temos orientações de como devemos proceder, como devemos agir. Enfim, Deus nos orienta dentro de cada mês bíblico, porque o desejo dele é que nós caminhemos dentro do calendário que ele instituiu. Por isso eu falo para você, assista o vídeo de ontem, tá bom? Foi o primeiro vídeo dessa série de estudos, e é importante que você assista para você compreender, para você entender, tá bom? Isso é muito importante, é profundo, nós temos muitas revelações de Deus que nós vamos estar, no decorrer dos próximos dias, vamos estar trabalhando esses assuntos, aprendendo essas coisas, e vão ser bênção para a nossa vida. Como eu sempre falo, nós temos que estar conectados com o tempo de Deus, com o calendário de Deus, porque Deus se move dentro do calendário dele e não dentro do calendário que nós utilizamos aqui no Brasil. Tá ok? Antes de mais nada, eu peço para você que, se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva. Isso é importante, fortalece o nosso canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilha nas tuas redes sociais. Copia o link aí, coloca lá no Facebook, no Instagram, coloca lá no WhatsApp, manda para as pessoas, chama elas para elas participarem, para elas assistirem, tá bom? Uma outra coisa importante, deixa aí o teu comentário, o teu like, curta esse vídeo. Se você quiser deixar aí um pedido de oração, pode fazer o pedido de oração nos comentários ou manda para o nosso WhatsApp, que consta na descrição desse vídeo. E a nossa equipe de intercessores vai estar orando por você em nome de Jesus. Beleza? Então, vamos para o estudo, que vai ser breve, vai ser rápido. Fica comigo até o finalzinho, não vai embora não, tá bom? Para que você possa desfrutar de uma revelação, de um direcionamento de Deus para a sua vida aí, em nome de Jesus. Bom, o tema que eu escolhi para hoje é que o rei está no campo. O tempo em que o rei está no campo. O que isso tem a ver com esse mês de Elul, o mês bíblico, o sexto mês bíblico do calendário judaico, ou do calendário bíblico, como eu costumo falar, né? O sexto mês. E o que isso tem a ver? Bom, todos os meses bíblicos, eles apontam para Jesus. Todos os meses bíblicos, eles apontam para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, para bênçãos. Todos os meses bíblicos, eles estão envoltos nos tempos proféticos, ok? E esses meses bíblicos também apontam para quê? Para as festas bíblicas, ou Moedim, que Deus instituiu. O mês de Elul, ele aponta para 3 festas bíblicas que nós teremos a partir de setembro, a partir do próximo mês, o mês de Tishrei. Então, nós teremos a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas, hoje conhecido também como Rosh Hashanah, que é o início do ano novo civil judaico. Nós temos também a festa de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, e depois a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. E o mês que antecede essas festas, ou seja, esse mês, o mês de Elul,
ele aponta para essas festas, ele aponta para tempos proféticos, tá ok? Nos próximos dias eu falo mais sobre isso. Hoje eu quero citar uma história, aliás, uma história, né, que está relacionada com esse mês para você entender. É dito que o mês de Elul, ele tem a ver com o tempo em que o rei está no campo. É uma oportunidade dada por Deus para você se achegar a Deus. Você vai entender a história. A história diz assim, que num determinado reino, num determinado tempo, uma vez por ano, o rei, ele se ausenta do seu palácio. Ele sai do palácio, ele sai do seu trono, tira a sua coroa, deixa de lado o seu cetro e ele vai para o campo. E no campo, ele vai ter contato com todas as pessoas. Entenda que quando o rei está no palácio, quando ele está no trono, existem protocolos a ser seguidos. As pessoas, para falar com o rei, têm que marcar audiência, tem toda uma segurança, tem uma série de coisas, uma dificuldade. Mas uma vez por ano, nesse mês, nesse tempo específico, o rei deixa a sala do trono. O rei deixa o seu trono, a sua coroa, e ele então, ele se despe, né, de toda a segurança, de todos os protocolos, e ele vai para o campo. Ele vai ao encontro das pessoas. O que acontece no campo? Todas as pessoas, elas têm a oportunidade de falar claramente com o rei. As pessoas não precisam de protocolo, elas não precisam de nada específico, elas podem se achegar ao rei e falar com o rei, fazer os seus pedidos, requerer alguma coisa, reclamar de alguma coisa, e o rei vai estar pronto para ouvir, para ajudar e para atendê-las. Essa é a história, é uma história judaica. Mas o que isso tem a ver com esse mês? Então, é dito que o mês de Elul é o tempo em que o rei sai do seu trono, que ele vem para o campo para ouvir as pessoas. Isso faz uma alusão muito tremenda com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, embora fosse Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixa do seu trono. Ele sai do seu trono, ele se despe da sua glória e ele desce aqui nas partes mais baixas da terra. Ele se faz inferior aos anjos, ele toma a figura de homem, ele sofre como homem, ele prova das tentações igual ao homem, embora ele não tenha pecado, mas ele sofreu as tentações, sofreu dores, sofreu necessidades, né? Como todos nós, e assim ele sabe aquilo que nós necessitamos e está pronto então para nos ouvir. Quando Jesus veio para cá, o que Jesus fez? É como a história do rei que saiu do seu trono e veio para o campo, veio encontrar com as pessoas, e então uma porta de oportunidade foi aberta para todos, para que todos pudessem se achegar a Deus. Olha que coisa fantástica! Quando nós lemos o Antigo Testamento, né, no judaísmo é chamado de Tanar. Então veja bem, é demonstrado uma coisa diferente. Lá na Torá demonstra que o templo, o tabernáculo, ele tinha um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Aliás, nem no santo lugar, né, dentro do tabernáculo, as pessoas podiam entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar. Algumas coisas, alguns sacerdotes podiam fazer alguns trabalhos ali, mas lá dentro no Santo do Santo ninguém podia se chegar. Aonde Deus estava, ninguém podia. Só o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morre, o que acontece? A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo e dá liberdade para que as pessoas se cheguem até ele. Olha que coisa fantástica. Quando Jesus vem para cá, ele abre essa porta de oportunidade. Então esse mês, o mês de Elul, é um mês inteiro
um mês inteiro, um tempo especial, que Deus abre uma porta de oportunidade para que nós possamos nos achegar ainda mais a Ele. Talvez você me fale assim, mas eu não posso me achegar a Deus o ano inteiro, todos os dias, em todos os meses? É claro que pode, mas isso é tão importante, é tão especial que Deus separou um mês inteiro para nós lembrarmos disso. E esse mês, o mês de Elul, ok? Esse mês bíblico de Elul é um mês especial para isso. Um mês em que Deus abre portas de oportunidades para você se achegar a Ele. Você tem uma liberdade tão grande nesse mês que é uma liberdade maior do que nos outros meses. Você pode se achegar ao Senhor, pedir o que você precisa. Então, olha só que coisa fantástica. Eu quero compartilhar algumas coisinhas aí com você. Eu quero compartilhar algumas coisas. Nós temos condições de pedir tudo o que queremos e tudo que nós precisamos nesse mês. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você deseja, mas meu irmão e minha irmã, eu digo para você uma coisa, aproveita esse mês bíblico de Elul. Entra na presença de Deus e pede, porque as portas da oportunidade para você receber estão abertas de uma forma tremendamente especial. Segunda coisa, vá ao encontro do rei que está no campo. Vá ao encontro do Senhor. A Bíblia diz que quando alguém busca a Deus, ele não se esconde dessa pessoa, muito pelo contrário. Ele se deixa ser encontrado. E isso é fantástico demais. Mas é importante que você vá ao encontro dele. Vá ao encontro do Senhor. Não fique só esperando Jesus chegar até você. Vá ao encontro dele. Terceira coisa importante, se o rei está no campo, a pergunta é, onde você está? Nós temos que pensar nisso. Porque muitas vezes nós estamos distantes, muitas vezes nós estamos longe. Muitas vezes o nosso Deus, o Deus de Israel, muitas vezes Jesus está pronto, esperando você. Mas você está longe, está desatento. Então, esse mês é um mês importante para você se achegar a ele. E eu me lembro de uma história, algo que aconteceu com Jesus, todo mundo conhece essa história, que representa muito bem isso. É a história da mulher samaritana. Olha que coisa fantástica. A Bíblia nos relata, o Evangelho de João relata isso, que Jesus precisou passar pela cidade de Sicar, pela cidade de Sicar. E era uma cidade samaritana. E aí nós vamos entender algumas coisas. Existia um conflito muito grande entre judeus e samaritanos. Esse conflito, essa inimizade, ela já existia há muitos séculos. Na verdade, na época do rei Salomão, o povo de Israel era um só. Um só. Só que depois da morte do rei Salomão, por algumas razões, o povo de Israel se dividiu em dois reinos, dois grupos. Então ficou de um lado o reino de Judá, composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e outras 10 tribos formaram o reino de Israel. Então ficou o reino de Judá e reino de Israel. Do reino de Judá vieram os judeus, ok? Do reino de Israel, eles foram viver para a região de Samaria. E lá, o povo de Israel começou com o tempo a se misturar, a casar, ter casamentos mistos, e se misturou com todo o povo da região, e por causa de ter se esquecido de Deus, o povo de Israel foi totalmente disperso para todas as nações. No entanto, os samaritanos, né, a partir de então chamado assim, eles continuaram vivendo. E eles continuaram crendo em Deus, eles criaram um templo específico, o templo era em Jerusalém, mas eles criaram um templo próprio em Samaria. E o que aconteceu? Começou uma inimizade muito grande, uma briga muito grande entre um e outro.
E aquilo ali percorreu séculos, de forma que quando chegou no tempo de Jesus, eles eram o quê? Inimigos. Mas olha que coisa fantástica. Falando da história do rei que desce do seu trono, Jesus sai da sua glória e vem para cá. Ele vai para o campo. Ele vai e se assenta onde? Num poço. Porque ele tinha algo para fazer. Ele queria ter um encontro, não só com a mulher samaritana, mas com as pessoas daquela cidade. Aquela mulher, a história diz, que por volta do meio-dia ela vai buscar água no poço. Primeira coisa interessante aí é que ninguém em sã consciência, num tempo como aquele, num sol terrível, iria buscar água ao meio-dia. Mas por que aquela mulher estava indo buscar água naquele momento? Porque ela tinha alguns problemas. Ela tinha problemas de relacionamento familiar, relacionamento com aqueles que tinham sido seus maridos. Eu já explico para você. E o que acontece com aquela mulher? Nós vamos ver um pouquinho para frente, e Jesus fala para ela, chama o teu marido. Ela falou, olha, Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou, verdade, você já teve 5, e aquele com quem você está casado, com quem você vive agora, não é teu marido. Então, olha que coisa interessante. Algumas pessoas entendem que aquela mulher era uma prostituta, uma adúltera, mas eu, analisando um pouquinho esse texto, eu entendo o seguinte: a Bíblia não fala, não relata se os maridos anteriores haviam morrido e ela tinha contraído um novo casamento, ou se ela era uma pessoa que não conseguia ter uma convivência. Casou com uma pessoa, não deu certo, se separou, casou com outra, não deu certo, se separou, casou com outra, não deu certo, e assim foi com 5 maridos. Talvez eles tenham morrido, não sei, a Bíblia não diz. Talvez era um problema de relacionamento. O fato é que o 6º marido, ela não casou com ele. Ela simplesmente estava com ele, mas ele não era marido dela. E lógico que isso causava problemas. Ela provavelmente não era bem vista na sociedade, ela não era bem vista naquela cidade. E então, ela ia buscar água quando? Ao meio-dia. Porque assim ela evitaria comentários, evitaria atritos, ela não teria problemas com outras pessoas. Mas qual foi a surpresa quando ela encontra com quem? Com Jesus, o rei que agora estava no campo. E ela começa a ter uma conversa, a princípio estranha, ressabiada. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Ela estranhou eles estarem conversando. E o interessante é que ela tinha uma necessidade. A necessidade dela era água, sim, mas era algo maior ainda. Jesus falou para ela, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria água e eu te daria uma água viva, algo que você beberia, ia fazer jorrar água, ia surgir uma fonte dentro de você. E Jesus estava falando de algo muito mais profundo, muito mais espiritual, muito mais importante do que a água física que ela ia buscar. E ela então começa a conversar com Jesus sobre coisas espirituais, a ponto de que ela se rende, ela se entrega. Jesus vem sanar a necessidade dela. Jesus vem suprir aquilo que ela precisa. E algo aconteceu que foi maior que isso ainda. Ela sai, volta para a cidade, e olha que coisa interessante, aquela mulher que até então fugia das pessoas, agora começa a conversar, ela começa a testemunhar para as pessoas que ela encontrou aquele que era o Messias, o Mashiach. E as pessoas, admiradas pelo testemunho dela, todos eles vão até Jesus. A Bíblia diz que as pessoas daquela cidade foram até Jesus. A Bíblia não descreve o que aconteceu, não descreve o que Jesus pregou para eles, mas o fato é que Jesus mudou a história daquela mulher e a história de todos aqueles que foram ao encontro do rei que estava no campo. E a transformação foi tão grande
que a Bíblia vai nos relatar que depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição e depois dele ter voltado ao Pai no céu, o apóstolo Filipe, desceu até Samaria para pregar para aquelas pessoas. E aquelas pessoas receberam o evangelho, receberam ele, milagres aconteceram. Por quê? Porque já tinham ouvido a pregação através de Jesus. Jesus tinha feito algo tremendo. Sabe, queridos, este mês bíblico, o mês de Elul, é um tempo especial. Um tempo especial que você pode se encontrar com Jesus, você pode se encontrar com Deus hoje. Você pode ir ao encontro dele. Por isso eu perguntei para você, você pode ir ao encontro dele. Vá ao encontro dele. Faça como as pessoas daquela cidade, vá até o encontro dele. Chegue até ele. Você pode pedir para ele tudo que você precisar, tudo que você necessitar. Deus terá misericórdia e vai abençoar você, porque esse mês é o mês da misericórdia, é o mês da bênção, é o mês do perdão. Agora, é importante, o rei está te esperando, ele está no campo. Mas você está onde? Então, entenda que ir até Jesus depende de mim e de você. Eu deixo essa palavra para você, essa palavra é tremenda. Este mês bíblico é tremendo e nós teremos algumas outras revelações para os próximos dias. A revelação que nós temos hoje, o direcionamento que Deus nos dá hoje é que este tempo, este mês bíblico de Elul, é um tempo especial para você se encontrar com o rei, pedir o que você quiser, ser abençoado por ele. Ele está esperando e ele vai estar te ouvindo sem protocolos, porque ele quer te abençoar em nome de Jesus. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai querido, eu agradeço ao Senhor por esse momento. Eu peço que o Senhor escute a oração de cada pessoa que for até o Senhor dentro desse mês. Que o Senhor ouça o seu clamor, que o Senhor atenda o seu pedido, que o Senhor abra os tesouros dos céus, que o Senhor traga o socorro, a provisão, a bênção financeira, a saúde, a transformação de vida, que o Senhor venha saciar a sede que eles têm, que assim como aconteceu um milagre na vida da mulher samaritana, assim como aconteceu um milagre na vida de todos os samaritanos, de todos aqueles que viviam na cidade de Sicar, que também aconteça na vida desse meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Queridos, se você foi abençoado com essa palavra, eu quero pedir para você algumas coisas. Primeiro, se inscreva no canal, curta, tá bom? Curta esse vídeo, compartilha com alguém. Eu quero pedir que amanhã você esteja aqui comigo novamente, que você esteja de volta. Todos os dias às 8 da noite, de segunda a quinta às 8 da noite, você vai ter comigo o Desvendando o Mês Bíblico de Elul. E na sexta-feira, você já sabe, nós temos a Torá do Mashiach, ou a Lei de Cristo, os ensinos de Jesus, como o apóstolo Paulo se referia. Tá? E eu quero aproveitar e convidar você para que você também conheça o canal do nosso ministério, o canal da Beit Church. Para isso, acesse a descrição aqui do meu vídeo. Lá você vai ter o endereço do canal da Beit aqui no YouTube. Lá nós temos oração todos os dias para você. Todos os dias tem um pastor orando por você. Então nós temos lá mensagens, nós temos uma série de coisas. Eu te convido a conhecer também o canal da nossa igreja. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um bom descanso aí. E mais uma vez, eu lembro que eu espero você amanhã às 8 da noite aqui comigo, tá bom? Deus te abençoe. Shalom.